Quinta-feira foi um dia complicado juridicamente para o ex-presidente Jair Bolsonaro, hein? A gente trouxe aqui já todas as notícias, mas além do aprofundamento das investigações da Polícia Federal sobre a fraude nos cartões de vacina, ele foi indiciado no inquérito das joias. Vamos tentar entender qual que vai ser o impacto eleitoral disso? Pois é, Thalita. Foi um dia para Bolsonaro e para a ala ali mais próxima dele, realmente um dia difícil, levando em conta essas ações da Polícia Federal. Já começou o dia com os agentes indo às ruas para tentar entender ainda mais sobre a questão aí poderia ter ocorrido essa fraude em cartões de vacina, tanto de Bolsonaro como de familiares dele, também de outras pessoas próximas a ele, como Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens. E no final do dia terminou aí com a PF confirmando o indiciamento dele no caso das joias sauditas, né? Então, só que, paralelamente, a PF também investiga vários outros casos que tem aí na mira o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente pode citar aqui, por exemplo, a questão da ABIN paralela, também a operação que apura sobre os atos de 8 de janeiro, com a operação permanente da Polícia Federal, chamada Lesa Pátria. Tem também uma outra investigação que trata sobre aí uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, além também de que ele está sendo investigado com relação a ações feitas ainda na pandemia da Covid-19. Então, há digamos que há em tramitação aí várias ações, e a avaliação do entorno político dele é de que, com aquela base, com aquele eleitorado que já gosta mais do ex-presidente, vamos dizer assim, aquele eleitorado mais fiel, não devem ter mudanças. Que assim como aconteceu com hoje presidente Lula, né, na época em que ele foi preso e que também estava sendo aí julgado em ações sobre a Lava Jato, aquelas pessoas mais próximas a ele continuaram aí o apoiando. Mas isso pode ter uma mudança, pensando em eleições municipais, muito relacionado ao tempo disposto, tanto de Bolsonaro quanto também de aliados aí para ajudar ou não nas eleições municipais, porque também se perde tempo se defendendo, tendo que se explicar e várias outras questões, e isso pode ter um impacto sim eleitoral forte nas eleições deste ano, porque, como eu citei, não só Bolsonaro, mas outros aliados também aí estão implicados em outras investigações da Polícia Federal. Então, isso pode comprometer um pouco os planos. Tanto é que Valdemar da Costa Neto, ontem, presidente nacional do PL, né, já comentou sobre essa operação e citou também sobre essa questão das eleições. E aí a gente está analisando do ponto de vista municipal, mas se a gente for analisar também do ponto de vista nacional, o TSE já decidiu por 2 vezes tornar Bolsonaro inelegível até 2030. Ele tenta reverter isso no Supremo Tribunal Federal agora, mas o que tudo indica é que não deve se ter mudanças, e isso acaba também deixando mais claro que ele vai ter que escolher o seu sucessor para 2026. E o nome, tudo caminha para que seja o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, vai reforçando também essa necessidade de Jair Bolsonaro já deixar pronto ali o caminho para o seu sucessor. Agora, ainda a defesa de Jair Bolsonaro não falou nada sobre essa questão das joias, e a gente lembra que neste final de semana vai ter lá em Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, justamente uma conferência com líderes conservadores, inclusive o presidente da Argentina, Javier Milei, estará presente. E o que esse entorno político de Bolsonaro espera para esse dia é justamente aí esse apoio a ele, apoio reforçando ao nome de Bolsonaro, né, a uma inocência dele, e justamente para já traçar qual vai ser as estratégias, qual que vai ser o tom adotado justamente neste ano, já que com a base mais próxima, essa questão sobre a narrativa de perseguição consegue ser uma narrativa aceitável, mas com esse eleitorado indeciso e que caminha ali no centro, isso vai interferir aí nos cálculos políticos para as eleições deste ano. Perguntinha rápida, Fran. É claro que a gente está pensando muito no contexto de um eleitorado que não é necessariamente, vou chamar assim, bolsonarista. Você vê, com essas ações agora da justiça e as outras que ainda virão, capacidade de o núcleo duro do bolsonarismo de alguma maneira se descolar um pouco do ex-presidente da República nas eleições municipais?
Pois é, Ibrahim, isso é um outro ponto importante, porque lá em março, abril, quando Bolsonaro foi indiciado justamente na questão da fraude aí das vacinas, justamente ele cobrou dos seus aliados justamente esse apoio mais próximo ali para defendê-lo. A gente viu, por exemplo, Tarcísio de Freitas e outros nomes subindo no palanque na Avenida Paulista e defendendo Bolsonaro. Há uma certa preocupação de até quando que vai isso, até onde, mas ao mesmo tempo esse fator político da importância de Bolsonaro para esse grupo aí da direita e da extrema direita, ele ainda é um fator muito importante, ele puxa muitos votos. Então a tendência é que esses líderes que já estão, que já estão aí de olho numa presidência da República, numa vice, justamente vão continuar, porque sabem que hoje o nome da extrema direita e da direita é Bolsonaro, não tem um outro nome colocado. Agora é o seguinte, né? A gente sabe que essas investigações elas vão se aprofundar mais a partir de agora. Então esse cerco aí vai se fechando mais. Há também essa expectativa, esse temor de uma possível prisão. Então vai depender muito também de qual narrativa vai ser utilizada. Mas a tendência é que esses mais próximos, como Tarcísio de Freitas, por exemplo, porque ele tem pretensões eleitorais em 2026, permaneça firme aí com Bolsonaro.